Olá, e nesse vídeo, conforme você viu aqui o assunto, né, nós vamos falar sobre conclusões de laudos periciais. A gente sempre pega um assunto dentro do escritório que ficou recorrente durante a semana e trazemos aqui para vocês para participarem da nossa discussão. Tudo começa quando nós recebemos os laudos periciais, já que a gente realizamos assistência técnica em todo o território nacional e chegam de várias regiões do país. E olhando os laudos, não é incomum encontrarmos laudo onde o perito ele não nem caracterizou nem descaracterizou. Na verdade, ele coloca: se acontece a situação A, é periculoso. Agora, se for a situação B, não é periculoso. Ou seja, o juiz designou ele para poder esclarecer, para poder caracterizar ou não aquela condição, né? Para o juiz entender o que é o correto para aquela situação. E em muitas ocasiões temos nos deparado com laudos nessa situação, né? A Tatiana pode até dar um exemplo aí dessa situação. Em primeiro lugar, todo juiz, na verdade, quando ele faz a designação de um perito, ele está entendendo que o perito é técnico e ele vai até o local para poder fazer análise técnica de determinada situação e concluir o laudo de forma técnica. Então, quando o juiz se depara com um laudo onde tem uma situação que o perito nem caracterizou e nem descaracterizou e deixou para o juiz falar se é ou não periculoso ou insalubre, é complicado. Então existem meios para você caracterizar. No mercado existem alguns profissionais que têm esse entendimento, que o juiz é que deve concluir o laudo. Não é que o juiz deve concluir. O juiz ele é adstrito ao laudo pericial. Então, independente da conclusão técnica que o perito tenha colocado ali, o juiz pode ou não entender aquilo ali, pode desconsiderar o laudo e considerar a conclusão dele, enfim. Agora, obrigatoriamente o perito tem que concluir a análise técnica. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É muito comum a gente ir até empresas onde houve, no caso, armazenamento de inflamáveis. Na data da diligência pericial, passou-se ali um tempo, não tem mais esse armazenamento de inflamável. É um perito, através da análise da documentação, dos laudos que foram juntados, né, das provas emprestadas do mesmo local. Se você já fez perícia nesse local, você também vai ter laudo e vai ser conhecedor desse local, fica óbvio um pouco mais fácil. Mas digamos que você não tem nada, você nunca fez. Então você vai analisar os laudos que o advogado juntou no processo, essas provas. Você vai pegar ali a versão do que o reclamante está falando, do que a reclamada está falando, muito importante. Ir até o local onde o autor fala que tinha esse armazenamento de inflamável. Muitas vezes, principalmente quando se tratam de áreas de armazenamento dentro de grandes empresas, tem ainda demarcação, tem placa de sinalização na parede onde houve o armazenamento, imaginando que o armazenamento de inflamável esteve ali durante muito tempo. Então você vai pegar indícios e aí em cima dessas provas o perito vai caracterizar sim ou não. O que o perito não pode fazer, o que a gente vê recorrente nos laudos, é que o Rogério quis dizer, é assim: se o autor estiver falando a verdade, que ele pegava inflamável em determinada área, a atividade será considerada em condição de periculosidade. Agora, se a reclamada estiver certa, ou seja, se ela estiver falando a verdade, resumidamente falando, a reclamada é que tem razão e o autor não tem direito à condição de periculosidade. Então, esse tipo de conclusão eu acho é muito perigosa e não é qualquer juiz que vai aceitar um trabalho desse, enfim. Eu sou sincero, no lugar do juiz, esse perito não serve para mim. O laudo dele precisa ser conclusivo. Na verdade, o laudo pericial é um quebra-cabeça onde você vai montando as várias peças até você chegar à sua conclusão, né? E, além disso, ainda incluiria a entrevista com os paradigmas que trabalharam na mesma época do reclamante. Paradigma, lembrando, são funcionários que ainda estão dentro da empresa, que tinham a mesma atividade, ou têm a mesma atividade que o reclamante na época. Pegue paradigma, 2, 3, quantos forem necessários para você ter certeza, né, com relação à informação
e saber exatamente se teve ou não o armazenamento de inflamáveis, que nem a Tatiana usou de exemplo, e não só se teve, a quantidade, né, que é importante para poder o seu laudo ficar totalmente correto e dessa forma você conclui com o laudo, pela periculosidade ou não, mas tendo certeza. E aí sim ajudando o juiz, né? E aliás, só complementando essa questão do perito ter que filtrar o que as partes vão acontecer, ou os conflitos, né? Às vezes existem até assim, discussões mais acaloradas. Não, você está mentindo, a reclamada falando para o autor, enfim, e vice-versa, né? Fica aquela confusão. O perito vai ter que organizar, vai ter que ouvir ambas as partes e, igual falei, através das provas e dos indícios, tomar um posicionamento. Não é posicionamento como juízo, posicionamento técnico em cima das provas que foram levantadas. E se, após essa conclusão que o perito fizer, o juiz, de repente, mudar de ideia, ele vai mudar de ideia, independente do seu laudo, mas ele vai, sim, levar em consideração o que o perito colocou lá no laudo. É óbvio que faz parte da função do juízo ali filtrar tudo isso depois. Mas isso é um outro trabalho. Então, a sua parte tem sim que ser concluída, independente das partes. Sempre, a maioria das perícias, existem controvérsias de um lado ou de outro, e o perito tem que, assim, trabalhar essa parte comportamental, né, Rogério? Exatamente. E se você já viu esse tipo de situação, coloca aqui nos comentários, queremos saber da sua opinião sobre o assunto. Se você em alguma ocasião já viu esse tipo de laudo técnico onde o perito na realidade não foi conclusivo, né? Ele deixou uma abertura. E se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez nesse vídeo, nosso canal nós estamos falando sempre de perícias judiciais, assistenciais, segurança do trabalho, de modo geral, ok? Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ser avisado em próximos vídeos. Toda semana nós colocamos 2 vídeos no ar com dicas de situações que nós passamos no nosso dia a dia nas perícias judiciais e assistenciais, tá ok? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Não vai lá para falar? Vai falar aqui mesmo? Ó, a dancinha do Felipe. Bom pessoal, nós vamos gravar um vídeo aqui, mas como tem muito barulho, a Tatiana está tímida, então nós vamos gravar em uma outra ocasião esse mesmo assunto. Okay? Que assunto? O assunto é assunto surpresa. Conclusões de laudos periciais. Nós vamos falar, fique aí. E com o papagaio aqui atrás, vocês estão vendo, né? Mas vai sair o vídeo. Não vai sair aqui com a do barulho.